dele falar aqui. Eu não me recordo muito bem, eu só sei que foi numa quarta-feira, estava eu, o apóstolo, a bispa, minha esposa e o irmão Wellington aqui. E foi um mistério de Deus nas nossas vidas aqui nesse dia, que eu saí daqui, mas minha esposa, nós saímos chorando, e a gente fomos para cá, chegamos em casa chorando. E Deus falou assim tanto no nosso coração, e naquele dia que Deus trouxe ao coração do apóstolo, sobre este ano de Ezequiel, ali naquele dia caiu no meu coração também, e eu comecei a tomar posse. E assim que o apóstolo foi falando, na terça-feira, eu comecei a meditar comigo mesmo, e eu falei assim: o mistério de Deus é grande, é tremendo. E eu comecei a meditar ali no livro de Ezequiel. E os irmãos que abriram as suas Bíblias em Ezequiel, capítulo 2, eu vou ler só apenas o versículo 1 e 2, que diz assim: ele disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E continuando, irmãos, nesta palavra, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Eu comecei a me recordar aqui mesmo, meu apóstolo falando na terça-feira, e eu sentado bem aqui, e eu fui pensando e lembrando da minha vida antigamente, atrás, como é que eu era, e o que eu sou hoje, e aonde que eu estou vivendo nessa data de hoje. Eu falando comigo mesmo, meu Senhor, 2008 eu não era ninguém. 2009 o Senhor me trouxe para a casa do Senhor. E ali eu mesmo meio servindo ao Senhor, sentado no fundo do banco, ali o Senhor falando comigo. E no decorrer de um ano de 2009, chegando no finalzinho do ano de 2009, eu me revoltei comigo mesmo e saí da igreja. E antes de me converter, eu era viciado em fumar maconha. Mas pensa um cara que fumava maconha que eu não fumava, eu falava para todo mundo que eu comia. E eu fumava tanto. Aí Deus me fez acabar com tudo. E eu voltei e fui para os pés do Senhor, fui para a casa do Senhor. E nessa saída, irmãos, porque eu saí da casa do Senhor, é o que a palavra do Senhor fala e ela é bem clara. Que o segundo estado é pior que o primeiro, né, bispo? Que quando você está ali servindo ao capeta, ali tem um demônio ali trabalhando na sua vida. E quando você tira ele e deixa Jesus entrar, Deus trabalha na sua vida. Mas a partir do momento que você dá lugar para o diabo entrar, ele vem, mas ele não vem sozinho, vem ele mais 7. E na minha vida, irmãos, começou a ser uma coisa assim, que era só caindo por cima, e o inimigo me colocou lá embaixo. Lá embaixo mesmo assim, eu comecei a ser um dependente de cocaína, que eu estava fissurado e eu queria viver para aquilo. E vivia para aquilo, e usava, e cheirava, e comia, e ali, Deus, o inimigo me escravizando, irmão. Me escravizando, e eu comecei a viver crack. E eu virei no crack ali, irmãos, e aquela lombra da cocaína já não baixia mais em mim. E eu comecei a cheirar o crack. E o inimigo me escravizando, irmão. Me escravizando. Porque no começo, quando eu estava ali junto, eu entrei no mundo, nesse mundo, o inimigo ele me estendeu a mão. Ele me deu tudo de melhor que o mundo oferece. Eu tinha tênis de marca, eu tinha roupa de marca, eu andava nos panos, eu andava na melhor bicicleta, eu tinha uma mobilete do ano, que para quem ainda não tem a idade certa, um veículo que pode andar numa mobilete. Minha mobilete era bonita, minha do meu irmão. E aquilo, irmãos, o inimigo ele foi me tomando aos poucos. Ele foi me tomando aos poucos. E aí chegado num certo tempo, irmãos, eu me encontrei já nas minhas roupas já velhas, e quem é do mundo, quem é jovem, aí uma sandália havaiana, como o povo fala, é uma tiração. Porque todo mundo queria ter uma Kenny. E quem é malandro, que o povo fala, não sei o que, nós é Kenny, irmãos. Não sei o que é Kenny e tal, e nós andando. E eu, poxa, acabando minhas coisas, e eu ali, se acabando. E o inimigo me escravizando, irmãos. O inimigo montando em mim, de uma maneira que você olha assim, e eu olho para a minha vida hoje, eu falo, Senhor, Tu és misericordioso. E a obra que Tu tens feito na minha vida, Senhor, é tremenda. Porque eu olhando, e aquilo que o apóstolo falando na terça-feira, eu falando para mim, Senhor, eu estou aqui, Senhor, em cima desse altar. O Senhor me deu a oportunidade, eu estou aqui, Pai. O Senhor me separou para a Tua obra. E quantas vezes o Senhor falou que tinha uma grande obra na minha vida, e eu estou aqui. E eu vivi naquela vida, irmãos. E eu tomei uma decisão, e eu falei, Senhor, se Tu queres, Senhor Jesus Cristo, ainda trabalhar na minha vida,
Hoje eu abro mão, Senhor, para que Tu entres no meu coração. E que Tu faças, Senhor Jesus Cristo, da minha vida o que Tu queres. Amém, Jesus. E ali o Senhor começou a fazer um mover ali na minha vida. Eu tinha arrumado uma confusão com uns rapazes ali, onde eu morava, ali no Sobradinho. E esses rapazes queriam me pegar, eles queriam me matar mesmo. Eles falaram assim que ia me pegar e era uma família toda. E o negócio de nordestino é na faca. Eles falaram que ia me pegar no facão. E eu tinha uns aliados, mano. E eu subia assim, já descia, subia com medo, já porque só tinha uma pista e só tinha uma saída. Eles já ficavam esperando lá em cima. No dia eu chamei uma galera e falei, vamos subir. Subi lá para pegar os revólveres, fui lá pegando os revólveres para matar esses caras e falando assim. Eu peguei a arma e falei assim, hoje eu mato esses caras. E fui para casa da minha avó, peguei as roupas e levei e falei assim, e comecei a pensar. E eu falei, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer? Como é que vai ser a fuga? Como é que vai ser isso? E dentro da casa da minha avó uma pastora, meu avô um pastor. E nesse dia, uma sexta-feira, eu me recordo até hoje. Minha avó ia ter uma vigília. E minha avó me chamou para essa vigília. Falou assim, vamos meu filho para essa vigília. E eu ali levei a roupa para fazer o algo que o inimigo tinha colocado na minha mente. Para tirar a vida daquelas pessoas. E eu levei a roupa e levei ali, estava ali pronto para fazer o mal. E como Deus trabalha nas nossas vidas, irmãos, às vezes você olha assim, você pensa, e você vê que Deus não está ali naquele mover, naquele trabalhar. Deus já tinha preparado tudo para aquele dia. E naquele momento, irmãos, eu como conhecedor da palavra, eu como já ali filho de servo de Deus, ali o Senhor falou no meu coração, falou para mim ir. E eu deixei, irmãos, de ir fazer o mal. E abri o meu coração para que Deus trabalhasse na minha vida. E eu fui para aquela vigília, irmãos, no meio de uma multidão, no meio de um ginásio. E aquele pastor pregando lá em cima do altar e trouxe aquela palavra, e aquela palavra ela me impactou. E como se eu só estivesse eu dentro daquele ginásio, e aquela palavra moendo meu coração. E ali eu fiz um propósito com Deus e eu falei com o Senhor, Senhor, que na minha vida hoje o Senhor trabalhe. E que na minha vida hoje o Senhor mude. E que eu serei pai do teu filho e eu vou fazer a tua obra. Aleluia. E o Senhor foi transformando a minha vida, irmãos. Foi transformando a minha vida. E esse pessoal que queria me pegar hoje, eu passo, eu desço, eu subo, eles nem me olhem mais. Isso que Deus faz nas nossas vidas, irmãos. Porque quando Deus quer trabalhar nas nossas vidas, se nós abrirmos o nosso coração, Deus trabalha e Deus opera. E nessa palavra, irmãos, eu fui meditando aqui em Ezequiel, filho do homem, ponte de pé que falarei contigo. E eu deixei que o Senhor falasse comigo naquela noite. E ali eu vimos, ali no decorrer, eu fui crescendo em espírito, aprendendo mais da Bíblia e vendo ministrações, pastores naqueles congressos. E eu falava, Senhor, eu não quero estar sentado aqui não, Senhor, eu não quero estar sentado aqui não, eu quero estar lá. Eu quero estar lá, Senhor, porque eu quero falar o Deus que Tu és maravilhoso, o Deus que Tu tens feito na minha vida. Eu tenho que levar, Senhor Jesus Cristo, essa transformação para o mundo, para que o mundo seja impactado, irmãos, porque nós somos um milagre verdadeiro agora. Somos um milagre, porque o que Deus tem feito na minha vida, irmãos, eu saí do Sobradinho, fui para Santa Maria, voltei para o Sobradinho, e hoje eu estava no meu quarto, orando ali, meditando junto comigo, junto com a palavra, e eu falando comigo, Senhor, o mistério que tens na minha vida me deixa lugar, Pai, até hoje eu venho compreender, porque o Senhor me tirou do Sobradinho em 2011, e eu estou morando aqui no setor Pessoa, e eu falando, Senhor, comigo, e o Senhor veio me trazer na mente, porque eu passei naquele lugar, no Sobradinho, e ali eu servi ao Senhor, fui para Santa Maria e me perdi, voltei para lá, voltei a servir ao Senhor, e o Senhor me tirou e me trouxe para o Pessoa, onde eu nem queria saber de Ceilândia, porque Ceilândia é só os que escutam, Ceilândia é ruim, Ceilândia é pesado, Ceilândia é isso, não sei o que. Hoje minha rua é uma das melhores, não tem confusão, não tem nada, e ali minha casa é uma bênção, e hoje, irmãos, o Senhor me trouxe na mente o propósito que Deus tem feito no meu coração e me tirado de lá e me colocado ali. E eu passei um tempo ali congregando ali na igreja do Pessoa, e ali o Senhor foi trabalhando na minha vida, ali no meu crescimento espiritual, até chegar num certo tempo, e o Senhor me trouxe aqui para o Centro de Milagres. Aleluia. E eu estou aqui, irmãos, e o que Deus tem feito na minha vida aqui, Deus tem abrido os meus olhos espirituais para tantas as coisas do sobrenatural de Deus. Eu tenho vivido um verdadeiro milagre, eu tenho reconhecido que eu sou um milagre, e quando eu entrei nesse lugar e vi Centro de Milagres, eu até pensei assim um pouco diferente, porque a gente é acostumado a congregar em ministério, assembleia, comunidade, pentecostal, Deus é amor e tal, e quando você vê, você entra assim, vê uma coisa diferente. E essa coisa mexeu comigo,
Porque, irmãos, é fato você dizer, é fato você parar e pensar, apóstolo, e falar assim: eu sou crente, bato no meu peito. Mas eu falar, eu sou crente, bato no meu peito, e não reconhecer o Deus que eu sigo, isso não é nada. Não é nada. Porque eu vivi esse tanto de tempo, e Deus fazendo e desfazendo as coisas da minha vida, Deus me livrando da morte, Deus me colocando para falar, para trazer a libertação, Deus fazendo a obra da minha vida, e eu não reconhecia o Deus da minha vida. Eu não sabia o intuito, eu não sabia o porquê, mas hoje Deus me revelou que Ele me trouxe para cá, para esse lugar, para impactar o inferno, que Ele me levou para o setor Pestu, para fazer a diferença naquele lugar, e que aquele lugar eu já declaro, eu já profetizo, que nós vamos fazer um impacto no setor Pestu, e a mesma obra que está sendo feita na Cidade Norte, aqui no Centro de Milagres, Deus vai impactar, e eu creio na visão, junto com o apóstolo, junto com a bispa, junto com todos os obreiros, que nós vamos alcançar o Brasil, que nós vamos sair dos quatro cantos dessa terra, e nós vamos levar a palavra da diferença, a palavra do milagre, e assim como a palavra fala, que Deus fala para Ezequiel: filho do homem, ponte de pé que eu falarei contigo. É assim que Deus fala para ti nessa noite: se coloca de pé, abre seu coração, porque Deus vai fazer um milagre na minha vida, vai fazer um milagre na sua vida. E se você veio hoje aqui nesta noite, foi para Deus fazer um milagre na sua vida. Se Deus fez isso na minha vida, irmãos, eu tenho um testemunho, o apóstolo tem testemunho, a bispa tem testemunho, todos nós temos testemunho. E eu creio, eu acredito que você tem um testemunho, um algo de Deus, um algo sobrenatural que Deus fez na sua vida. E que você está ali guardado, se você lembrar, trazer para a sua mente, você vai lembrar o livramento que Deus deu para a sua família, aquela bênção que o Senhor te deu material, financeira. Deus fez, Deus fez. E Deus trouxe você aqui nessa noite para trazer isso na sua mente. Você é a diferença. Filho do homem, levante-te e põe de pé que falarei contigo. O Senhor fala para ti nessa noite. Abra seu coração e comece a profetizar. Porque o ano de 2015, o ano de Ezequiel, um profeta do Senhor, que profetizou sobre o vale de ossos secos, que profetizou o impossível para o homem, você vai abrir a sua boca, você vai profetizar. E assim como o apóstolo falou, como eu creio, eu já recebi, que o ano de 2015 vai ser um ano do impacto. Nós vamos entrar na frente, e se o demônio vier, o inferno vier, todos contra nós vamos dar um soco, nós vamos dar um chute, o inferno vai cair, porque nós servimos um Deus, o sobrenatural, o Deus que vive, o Deus que trabalha, o Deus que opera, o Deus que está na nossa vida, é o mesmo Deus que está na sua vida, é o Deus do centro de milagre, é o Deus que opera, que faz o milagre, é o Deus que liberta, é o Deus que tira das drogas, é o Deus que livra do alcoolismo, é o Deus que livra da prostituição, é o Deus que ressuscita mortos, é o Deus que trabalha, que opera no milagre impossível, algo que a medicina já falou que é impossível, para o homem é impossível, mas para Deus não é impossível, porque o Senhor é o Deus do impossível, e Ele faz o milagre acontecer, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho visto isso, irmãos, assim, tão nitidamente. Por isso que hoje eu vim subindo. Começou a chover e eu falei assim: eu vou ligar para o apóstolo para ele vir me buscar. Eu pensei assim, eu tentei ligar ele para o apóstolo, mas eu sei assim, os mistérios de Deus na nossa vida, irmão. E quando você está ligado, junto ali no trono ali, em espírito e verdade, você entra ali no seu quarto, ali onde que você estiver, e começa a ter uma conversa com Deus, uma intimidade com Deus. Deus vai te trazendo assim coisas sobrenaturais na sua mente, na sua vida. Porque eu orando, eu já declarando e profetizando a vitória, irmãos. E eu, a partir do momento que eu estava lendo ali esse livro de Ezequiel, é uma bênção mesmo. É vitória mesmo. E eu lendo, eu lia um capítulo e meditava e falava para o Senhor: o Senhor vai abrindo o Senhor Jesus Cristo na minha mente, o meu entendimento, Pai, porque eu não quero simplesmente ler. Igual o apóstolo tinha falado aqui, que eu praticamente vivia assim, apóstolo. De ler correndo, e às vezes você passa uma ou duas palavras que fazem a diferença na sua vida, e você passa elas correndo. E eu comecei a fazer do mesmo jeito, o Senhor ali pregando, trazendo a palavra, e eu ali pensando, eu falei: né, Senhor, eu recebo, eu tomo posse. E eu ali meditando, irmãos, ali no meu quarto, ali, esta tarde, comecei a louvar um hino da água ali, que minha Bíblia tem água, e louvando. E eu já falei assim: Senhor, eu agora, Senhor Jesus Cristo, eu vou entrar no mundo espiritual. Aleluia. Eu vou entrar no mundo espiritual e eu vou começar a bater no capeta, eu vou começar a bater no diabo.
Eu peguei meu guarda-chuva da minha esposa, um guarda-chuva rosa, e subi lá de São Pessoa para a estação do metrô da Ceilândia Sul, e na chuva, passa com aquelas as águas ali, eu, meu Deus, por onde que eu vou passar uma enxurrada de água aqui? Eu tinha que dar um pulo e pisava na água. Eu falei, Jesus. Mas eu fiquei pensando, irmãos, e eu já vim declarando na minha vitória. Certas das vezes parece ser engraçado. Assim a gente contando parece ser engraçado. Mas eu subi com o meu guarda-chuva assim, eu com a minha Bíblia do lado. E o guarda-chuva deu um vento que o arapuzinho ele quebrou e começou a ficar mole o guarda-chuva. Aí eu, Jesus, e a água pingando na minha Bíblia aí. Eu subindo e eu falando, Senhor, Tu me permitiu, Senhor, a ter essa experiência, Pai, na chuva. E eu sei, Pai, que Tu tens me honrado. E tudo que eu tenho te pedido, Pai, eu já tenho declarado na minha vida, que eu sou mais que vencedor. E as Tuas bênçãos, Pai, Senhor, eu recebo e eu tomo posse. E eu já fiz um compromisso de ser fiel com o Senhor no meu pouco e no meu muito. E eu falei, Senhor, eu serei fiel a Ti no meu pouco e no meu muito. E eu não aceito mais viver a miséria. Eu não aceito mais viver o pouco. Eu sou o Teu filho. E eu declaro, meu Pai, que eu ainda esse Natal eu ainda vou passar com o meu carro. E eu quero meu carro do ano. Glória a Deus. Eu não quero pouco também não. Glória a Deus. Eu não quero pouco, eu não quero um carrinho cair aos pedaços para mim ficar parando na esquina, ligar para o apóstolo, me socorre aqui. Eu não quero não. Esse aí eu não quero não. Esse aí eu dou pro diabo e ele pode sair empurrando. Eu quero o melhor. Glória a Deus. Eu quero o melhor porque eu sou filho do rei. Eu sou filho do Deus que é o dono do ouro e da prata. E se eu não tenho a condição, irmãos, eu sei que meu Deus abre portas para dar. Aleluia! O Senhor é maravilhoso e eu acredito, irmãos. E é assim, irmãos. É isso que eu quero, assim, o que eu tenho vivido, que esse servo de Deus tem passado, ministrado na minha vida, que a serva de Deus tem passado, ministrado na minha vida, eu tenho recebido. E eu tenho tomado posse. Eu tenho tomado posse de todas as vitórias, de tudo que é meu lá na terra, já é meu. Deus me deu, já é meu. E é isso que eu quero transmitir para a sua vida nesta noite. Aleluia! Que você comece a declarar que a vitória já é sua. Irmãos, parece ser difícil. Eu tenho olhado para os carros, eu ando na minha moto, eu vou trabalhar e eu vou escolhendo meu carro, todo dia. Todo dia eu falo assim, o vermelho é bonito, mas preto também pode ser. Prata também, mas eu não quero desse jeito não, Senhor, eu quero assim. E quando passa um bonitão, eu falo, é desse jeito. E é assim, irmãos. Aleluia. Eu já declaro, irmão, tem que profetizar. Irmãos, Deus moveu as minhas finanças no decorrer desses últimos meses, assim que eu entrei aqui nesta igreja. Foi algo sobrenatural, irmãos. Eu estava devendo Deus e o mundo. Eu estava devendo Deus porque eu não tinha dinheiro nem para dizimar e aumentar. Por isso eu estava devendo Deus. Mas eu devi, irmãos. Porque minha esposa, depois que ela parou de trabalhar, ela é secretária jurídica e o pessoal deu um cano nela, passando um ano sem receber. E sem seguro-desemprego, sem salário, sem nada, e só eu trabalhando, irmão. E eu passei um tempo de trabalho de motoboy e era só tanto por mês, e aí eu pagava um conto um mês e outro não. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou largar isso. E fui para outro serviço. Aí eu comecei a ganhar bem. Mas comecei a ganhar bem e comecei a deixar Deus de lado. Aí Deus pegou e me tirou daquele serviço. Aí eu fui para outro serviço. E fui para esse serviço ganhando pouco. Mas aí eu já estava aqui no Centro de Milagres. Aí eu aqui mesmo que eu entrei, eu falei, Senhor, eu vou ser fiel a Ti no meu pouco e no meu muito. E eu ganhava R$600 e eu trabalhava como pedreiro fazendo um serviço para o meu pai. E meu tio, meus dois tios, eles têm uma empresa. Eles me contrataram para ficar à frente de uma obra. E onde eu ganhava 600 e pouco por semana, eu fechei uma obra no valor de 6 mil. Aleluia. Fechei uma obra no valor de 6 mil. E hoje, hoje em vez de ser contratado, estou contratando, e meu irmão está trabalhando comigo, e tem mais outro rapaz trabalhando comigo. E para você ver o milagre de Deus, como é sobrenatural, irmãos. Meu irmão que estava ali, sem trabalhar, ganhava menos que eu. Hoje eu pago bem para ele. Hoje eu pago bem para ele, porque ele fala assim, ó, se eu for trabalhar para outro, se tu for um outro serviço aí, eu quero ir contigo. Porque eu não quero ganhar pouco não, eu quero ganhar junto contigo. E é só eu e ele trabalhando assim, meu irmão tem sido uma bênção. E para honra e glória do Senhor eu terminei essa semana. Eu só não trouxe o meu dízimo.
Porque hoje ele que caiu na conta. E hoje, irmãos, assim, Deus ele tem trabalhado na minha vida assim, tão misteriosamente assim, que é tremendo, irmãos. Esse é um exemplo de que Deus ele é fiel. E que ele trabalha, irmãos. Que ele trabalha mesmo assim, se você colocar assim diante da presença do Senhor,